Bom, o tema hoje, gente... Ó, tá gravando, tá bom? O tema que a gente vai trabalhar hoje tem a ver com essa parte do direito, é chamada direito empresarial. Até um certo momento se chamava, né, de direito comercial, né? E passou a se, de forma recente, né, de alguns anos, começaram a tratar como direito empresarial. Tá? Bom, então, o tema é mais para uma noção para vocês, caso vocês estão se formando aí, né? Não sei se todos, mas quem não estiver se formando, uma hora vai se formar, né? E, às vezes, pode ser que alguns alunos resolvam, né, pensar em criar uma empresa, né? Uma coisa desse tipo. Então, nós vamos ver aí, o objetivo dessa aula hoje é falar sobre isso, né? O que é o empresário? Né? O conceito dentro do direito empresarial e dentro da legislação brasileira, né? O que é considerado empresário? E as formas de sociedade empresária. Tá? Então, eu vou falar, nós temos aí no direito brasileiro 9 possibilidades. Na verdade, na prática, nós temos aí umas 3 formas de sociedade que são mais usadas, muitas não são usadas, né? Vocês vão entender por quê. E no final eu faço referência à lei que regulamenta a profissão de vocês, né? Tem o dispositivo da lei que ela fala no caso de registro, né, de sociedade empresária, tem que ser feito o registro no âmbito do CREA. Né? Bom, eu vou começar compartilhando um acórdão, né? Só para a gente partir assim numa situação concreta. Depois eu vou disponibilizar esse material para vocês, ainda não fiz isso. Vou disponibilizar. Amanhã eu disponibilizo, né? E aí a atividade 7 também, né? Relativa a esse conteúdo. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma questão aí? Pode ficar à vontade. Não, né? Então tá bom. Vou compartilhar aqui o acordo. Tá aparecendo o acordo para vocês aí? Ah, sim, vai. Tá. Sim. Olha, esse acordo ele é bem extenso. Depois vocês vão ver, eu vou colocar no AVA, tem 21 páginas. Mas, assim, eu quero chamar a atenção de alguns tópicos, né, que tem relação com essa matéria, né? Então, essa parte aqui, ó. Primeiro, essa parte aqui. A desembargadora, relatora, ela citou um trecho do juiz de primeira instância, que é a conclusão, né? A conclusão da sentença. Quando ela fala aqui, ó, dispositivo da sentença. Então, numa sentença que é a decisão judicial, né, que encerra o processo. Na primeira instância, a sentença. O dispositivo é a conclusão. O juiz conclui. Tá? É a conclusão. Conclusão. Ante exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condena a empresa requerida. Então, olha só. Essa empresa aqui é uma empresa de engenharia. EBAT Construções Limitada. Tá? Então, reparem que aqui nós temos uma
uma empresa, né? Até a parte final aqui, isso é obrigado pela lei, né? É uma forma de sociedade empresarial, que é limitada. Então, isso tem a ver com o quê? Aquela matéria anterior que nós estudamos, né? Que é a questão da responsabilidade civil. No caso, a empresa, essa empresa aqui, ela é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica. E quando aparece o final assim, limitada, significa o quê? Que a responsabilidade dos sócios dessa empresa é uma responsabilidade o quê? Limitada. Por que que isso foi criado? Isso foi criado pelo seguinte: você separar o patrimônio da pessoa física ou natural, cada um de nós aqui é uma pessoa física ou natural. Então, vou dar um exemplo aqui. Só voltar aqui, olhar para o nome de vocês aqui. Então, vamos supor que a Janaína, o Tiago, o Pablo, vocês todos aqui presentes, né? Lucas, Adenilson, vocês resolvam, ó, nós estamos nos formando em engenharia, nós vamos criar uma empresa, né? Então, uma empresa de engenharia. É interessante você criar uma empresa para quê? Para separar o patrimônio. Então, a Janaína tem o patrimônio dela, o Tiago tem o patrimônio dele, o Pablo, o Gabriel, cada um de vocês tem seu patrimônio. E você criando a empresa, essa sociedade que tem a forma limitada é uma das mais usadas por causa disso. Então, por exemplo, nessa situação aqui, ó, a autora da ação foi o SESI. O SESI propôs a ação contra a EBAT, Construções Limitada. Então, quando você cria uma empresa, a ação, como ela é uma pessoa jurídica, a ação vai ser contra ela. Não vai ser contra a Janaína, o Tiago, o Pablo, o Gabriel. Entenderam? Então, essa ideia de você criar uma sociedade empresarial, ela é interessante por isso. Você separa o patrimônio de cada sócio do patrimônio da empresa. Então, quando alguém for propor uma ação, vai propor a ação contra quem? Contra a empresa. Entenderam? Então, essas figuras são interessantes por causa disso. Bom, uma outra página. Então, olha só, ela foi condenada a pagar esse valor aqui, ó. Aí é a empresa que vai pagar, né? Agora, uma outra página, a página 16, que eu quero chamar a atenção aqui. Hum, 14, 15, 16. Quero chamar a atenção nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Essa corte, no caso aqui, é uma decisão do STJ, né? Superior Tribunal de Justiça. Tá? Esta corte possui entendimento no sentido de que as empresas prestadoras de serviço no ramo da construção civil estão sujeitas às contribuições para o SESI, SENAI, por se enquadrar no conceito de empresa industrial. Tá?
Então, a discussão aqui foi sobre a contribuição com o SESI, né? E aí aquela empresa de engenharia não fazia o recolhimento para o SESI-Senai, e o SESI-Senai propôs a ação de cobrança. Tá? Bom, aqui é só uma ilustração para tornar mais concreto a importância dessa matéria, né? Das espécies de sociedade, né? Empresarial. Vocês querem fazer alguma pergunta dessa parte? O Wagner, uma pergunta. Quando você está dividindo a sociedade de uma empresa, tem umas coisas que aparecem lá que eu não entendo muito bem, mas vou te perguntar assim mesmo, você vai encaixar no que você está falando aí. Tipo, tal sócio tem tantos por cento e parece que você tinha dito aí anteriormente, é delimitado, tipo, o valor da cota dele de acordo com o patrimônio que ele tem. Aí, no caso, Lucas, olha só, a gente vai analisar agora. Eu só coloquei esse acórdão como a gente partir do concreto, né, o caso real, e só como ilustração, né? Agora eu vou falar de cada... São 9 tipos de formas de você formar uma sociedade, entendeu? Ah, não, então você vai entrar no detalhe. Beleza, tranquilo. Tá? Aí eu vou falar de cada uma delas. Isso é só para vocês, de fato, assim, vocês terem uma noção, né? Agora, eu aconselho vocês a sempre o seguinte: caso no futuro algum de vocês queira montar uma sociedade empresarial, e na hora de elaborar um contrato, procure um especialista, né? Advocacia, né? Advocacia, como a engenharia, independentemente se é engenharia elétrica, mecânica, né? O conhecimento hoje, gente, em todas as áreas é muito vasto, né? E há pessoas, por exemplo, eu não atuo, né? A minha advocacia nessa área de direito empresarial, né? Então, mas eu sempre falo para vocês, caso no futuro vocês queiram montar uma sociedade empresarial, procure um advogado que tenha especialidade nesse ramo, né? Porque o sistema é muito complexo, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Quando você atua na advocacia, você tem que, por exemplo, você tem que acompanhar as decisões do Supremo Tribunal Federal, do STJ naquela área. Você tem que súmulas, né, que ocorrem, que mais? Teorias, né, que surgem, né, pesquisas. Então, assim, é muito vasto. É impossível, né? Eu já lecionei assim muito tempo, né, no curso de Direito. Aí eu sempre falava para os alunos, falava, olha, caso vocês optem por atuarem na advocacia, não entra nessa de ser generalista, né? Você pergunta para o camarada, você atua em qual área? Todas as áreas. Não tem jeito, né? Aí o cara vai ser picareta, né? Imagina um médico. Viver 200 anos. Eu dou um exemplo, gente. É um dos maiores juristas do Brasil. O camarada foi um gênio. Chamado Pontes de Miranda. Foi um gênio. Para vocês terem ideia, o Einstein veio fazer palestra aqui no Brasil e Pontes de Miranda participou da palestra. Ao final da palestra, e discutiu com ele a teoria da relatividade e tal. Aí Pontes de Miranda virou para ele, Einstein virou para ele e falou assim, você é físico? Ele falou, não, eu sou jurista, né? Acho que ele era juiz na época, não sei, Pontes de Miranda. Ele falou, não, larga isso, vai ser físico e tal, vai para os Estados Unidos, trabalhar comigo e tal, né?
Então, Pontes Miranda foi um cara, assim, genial. Se você for olhar a produção científica dele, ele escreveu, a maior parte da obra dele é direito civil, né? Alguma coisa sobre direito constitucional. Então, assim, se ele que foi um gênio, né? Ele pesquisou algumas áreas do direito, né? Que dirá nós, pobres mortais, né? Como é que a gente vai dar conta, né? De tantas áreas, tá? Então, meu conselho é esse. Procurem um profissional que seja especialista naquela área, né? Pra você ter um serviço atualizado e completo. Bom, vou compartilhar aqui agora o PowerPoint, né? A gente vai ver as espécies de sociedade. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Bom, em termos de legislação, essa parte consta do Código Civil, consta dessa lei 6.404. Essa é a lei uma lei muito bem feita, muito completa, que vai falar sobre sociedade anônima, tá? Sobre essa configuração aqui, sociedade anônima. E coloquei aqui a lei que regulamenta engenharia, agronomia, 5.194. Nesses artigos aqui que fala sobre o registro, né? Caso no futuro vocês queiram registrar uma sociedade empresarial na área da engenharia. Tem que fazer o registro no CREA. Ó, primeira distinção importante, né? O que é empresário para o nosso direito? Está no Código Civil. Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. Olha o parágrafo aqui, único. No caso, esse parágrafo aqui, ele acrescenta o quê? Uma exceção. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores. Então, olha só, em regra, o engenheiro, o arquiteto, o advogado, o médico, o profissional liberal não é empresário. Ainda que ele tenha, você pode ter ali alguns empregados, né? Você não é considerado pela lei como empresário. Tá? Agora, tem uma exceção. Então, em regra, o engenheiro não é empresário. O professor não é empresário. O artista, né, o cantor, o ator não é empresário. Ele só vai ser, aí vem a exceção, salvo, se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, qual que é a exceção? A exceção é se esse profissional liberal, porque o profissional liberal, por exemplo, eu tenho um irmão que é engenheiro civil, né? Ele trabalha praticamente sozinho, né? Então, assim, ele não é um empresário, pela lei aqui. E a atuação dele, do profissional liberal, ela é pessoal. Por exemplo, eu como advogado, né? Eu também, minha atuação é pessoal. Não é uma coisa assim, impessoal, né? Então, a exceção, ela entra como, né? Em que situação? Então, vamos supor que a Janaína, junte aí a Janaína e outros colegas, o Lucas, e montem uma sociedade empresarial, né? Com uma grande estrutura, né? Com vários empregados. Aí sim,
aí eles passam a ser considerados empresários, tá? Porque aí eles estão dando essa questão aqui do elemento de empresa, né? Tá? Uma organização de maior porte, um número maior de empregados, né? Entenderam isso aí? Entendi, vai. Por exemplo, na área da advocacia, às vezes você tem grandes escritórios aí, né, que até criam, né, a sociedade de advogados. Aí passa a ter esse caráter empresarial, né? Bom, então uma coisa é empresário, agora a sociedade empresária. Aquela em que o capital e o fim lucrativo são essenciais à sua constituição, por exercer atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços. Ótimo. Quais são os requisitos aí? Quer dizer, a profissionalidade, se é algo profissional, organizado, estruturado, né? A existência de empregados, a finalidade de lucro e a produção ou circulação de bens ou prestação de serviços, né? São os requisitos aí. Alguns deles, né? Não só. Bom, no nosso ordenamento jurídico, nós temos 9 possibilidades de tipos de sociedade. Tá? Dessas 9 aqui, gente, quais são as mais usadas? Essas 3 aqui, ó. Sociedade limitada, vocês podem reparar, né, em produto, né? Quando você vai beber uma cerveja, olha lá o rótulo, né? A maioria das sociedades ou são limitadas ou SA. E recentemente surgiu essa aqui, ó, 2019, Eireli, que é uma sociedade unipessoal, com uma pessoa só. Tá? Então, essas são as mais usadas. Vou falar de cada uma delas, mas no futuro, né, caso vocês pensem em criar uma sociedade, os tipos mais vantajosos são esses 3 aí. Tá? A segunda distinção importante, né? Existem as sociedades personificadas. O que é a sociedade personificada? Que ela vai se constituir em pessoa jurídica. Em pessoa jurídica. Tá? E para se constituir em pessoa jurídica, tem que ser feito o quê? O registro. Tal qual, né? As pessoas naturais, né? Quando nós nascemos, nossos pais, algum parente foi lá e fez o registro de nascimento, a pessoa jurídica também tem que ter o registro, né? No caso aqui, na junta comercial. Tá? Alguma, dependendo da sociedade, em vez de ser junta comercial, vai ser no registro de pessoas jurídicas. Das 9, só essas 3 aí que não serão personificadas, tá? Ou seja, não vão constituir uma pessoa jurídica, né? Registradas, né, na junta comercial. Sociedade simples, sociedade empresária, né? A sociedade simples é aquela que eu falei, né? Por exemplo, prestação de serviços intelectuais, artísticos, científicos, literários. Né? Então, por exemplo,
igual meu irmão que é engenheiro, ele poderia, uma sociedade simples, com outro colega dele, né? Mas algo que eles têm uma sociedade, mas não é uma sociedade empresária, tá? É uma sociedade de fato, né? Aqui é mais uma sociedade de fato. Eu mesmo já tive uma sociedade simples. Trabalhava com um outro sócio, um outro advogado, né? Mas não era uma sociedade empresária. Tá? Aliás, a pessoa tem que levar isso em consideração, né? Às vezes, muita gente fica querendo assim, vou fazer o registro e tal. Só que às vezes você tem que analisar do ponto de vista tributário se vale a pena ou não. Eu não sei o CREA, mas, por exemplo, a OAB, o próprio site da OAB, ela orienta muito, sabe, os advogados nesse sentido. Então, tem um cálculo que eles fazem. O seu escritório tem que ter para você registrar, tem que ter um rendimento X, né, para valer a pena do ponto de vista tributário. Né? Então, tem que analisar bem isso. Bom, sociedade em comum, né? Não é um tipo, não é um tipo que é muito usado, não, né? Praticamente é o que eu falei, aquelas três que são mais usadas, né? Justamente, por exemplo, o ato constitutivo não é registrado, né? E não traz muita segurança jurídica. Né? Sociedade em nome coletivo. Olha só. A responsabilidade solidária e ilimitada dos sócios pelas obrigações sociais. Isso aqui não é vantajoso. Então, quer dizer, os sócios respondem de forma ilimitada, em razão da sociedade. Então, isso não é interessante, né? Em termos de negócio. Os bens e patrimônio da empresa se confundem com os dos sócios. Isso também não é interessante, né? Porque, pensa bem, se há uma ação contra a sociedade, vai atingir os bens dos sócios, né? Então, não compensa. Qual outra espécie? Sociedade em comandita simples, né? Essa palavra comandita vem do verbo comandar, né? Mandar junto, né? O sentido é esse. Essa forma de sociedade, né, ela tem dois tipos de sócio. Tem um sócio comanditado, a responsabilidade dele é ilimitada pelas obrigações sociais. Então, vocês estão vendo nessa matéria a importância daquilo que a gente estudou, né, da responsabilidade civil, né? E os comanditários, a responsabilidade limitada pelas obrigações sociais. Então, tem essas duas figuras de sócios aí. Os primeiros, só os primeiros, né, os comanditados, podem ser administradores, né? Óbvio que a responsabilidade deles é enorme, né? É limitada. E esse tipo de sócio tem que ser o quê? Pessoa física. Não pode ser pessoa jurídica, não. Já a outra classe de sócio, né? Pode ser pessoa física ou jurídica. Aí tem que fazer um contrato social. Nessa parte aqui, viu, gente? Fazer contrato é muito cuidado, porque muitas vezes os profissionais da área de contabilidade, né? Eles acabam fazendo esses contratos, né? Mas isso não é o ideal, né? O contador ele tem o conhecimento dele, né, específico lá. E fazer o contrato, você procurar um profissional especializado nessa área, né? De direito empresarial.
É o profissional que se dedica a isso, né? Ao estudo dessas empresas e acompanha isso. Tá? Uma outra forma é comandita por ações. Repare que ela vai se reger normas do Código Civil e também da lei das sociedades anônimas, né? Essa lei aqui. O capital é dividido por ações, né? Aí tem dois tipos de sócio. Acionista diretor, responsabilidade ilimitada, e o acionista, que responde de forma limitada. Aí, no caso, a sociedade institucional, porque o texto que regulamenta essa sociedade é o Estatuto Social. Tá? Outra forma, sociedade em conta de participação. As normas de regência também constam, né, do Código Civil. Tem a figura do sócio ostensivo, unicamente pelo sócio ostensivo. Tem dois tipos, né? O ostensivo, por isso que ela chama de participação, e o participante. O participante, ele só responde em relação ao ostensivo, de acordo com o que for especificado em contrato. O contrato não é registrado na junta comercial, tá? Ele pode ser no registro civil de pessoas jurídicas. Mas mesmo esse registro não confere à sua sociedade personalidade jurídica, tá? Então, por isso que acaba não sendo muito usada, né? Bom, aí sim. No futuro, caso vocês queiram constituir uma sociedade, o indicado são as indicadas, né? Essa é uma limitada, uma das mais usadas. Você tem a responsabilidade, limitação da responsabilidade do sócio. No nome da sociedade é obrigatório, né, essa abreviatura aparecer. Os sócios respondem em regra, viu, gente, pelo capital social. Bom, aí vou fazer um parêntese aqui. Eu tenho uma ação contra uma empresa, uma sociedade limitada. Então, olha só, ela é muito interessante. É uma ação, né, nós ganhamos a ação contra, um caso de a cliente é uma designer, e ela prestou serviço para essa sociedade, prestou serviço e o pessoal não pagou, não fez o pagamento dela. Então, nós propusemos uma ação de cobrança. Ganhamos. Aí chega no final, você não leva. Por quê? O juiz procurou. Você vai procurar o quê? Bens. Bens de quem? Da sociedade. Tá? Porque essa figura da sociedade limitada é interessante por causa disso, né? A ação foi contra a sociedade. Aí você vai executar o quê? Os bens da sociedade. Só que aí, que bem que foi encontrado? Tinha carro, tinha conta, nada, zero. Zero, tem nada. Então, assim, o capital social tem nada. Zero. Né? Então, aí qual que é a saída, né? A saída eu já requeri ao juiz. Chama essa categoria aqui do direito. Ó. Desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Isso é o seguinte, muitas pessoas usam
essa figura, né, essa sociedade, para quê? Para não pagar os credores, né? Porque, por exemplo, propõe a ação, aí chega lá, não tem nada. A empresa não tem nada. Bom, qual que é a saída? Desconsideração da personalidade jurídica. Para quê? Para procurar o quê? Bens dos sócios. Entendeu? Ok, o pessoal está ganhando tempo, né? Tá claro? Por isso que é isso aqui, ó. Os sócios respondem pelo capital social. Essa é a regra. Agora, e se o capital social é zero? Aí a única saída é essa aqui, ó. A saída jurídica é essa. Aí você vai atrás de quem? Dos bens dos sócios. Ficou claro isso? Vocês entenderam, gente? Sim. Opa. Acabou. Porque senão você chega lá, você ganhou e não levou, né? Porque a ação de execução é isso. Por exemplo, você tem que olhar, né? Eu sempre falo para o cliente, né? Às vezes a pessoa vai cobrar uma dívida. Tá, essa pessoa tem bens? Tem carro? Ah, não tem. Tem dinheiro na poupança? Tem aplicação? Se a pessoa não tiver nada, desiste. Você vai executar o quê? Como? Não tem jeito. Não tem jeito, esquece. Porque senão você vai pagar despesas judiciais, você vai pagar advogado à toa. Não vai adiantar nada. Né? Então é isso. Ô, professor. Oi. Mas, por exemplo, se deu um caso aí que a pessoa responde com patrimônio, né? No caso da empresa, se tiver vinculado, para você ter que entrar na justiça e poder receber lá na frente. Mas para saber se a pessoa tem patrimônio suficiente, você tem que entrar com a justiça para ele saber, para fazer um levantamento, sim ou não? Ótima pergunta, Gabriel. Às vezes, Gabriel, às vezes você não precisa não, né? Às vezes tem como você... Como hoje nós vivemos na nossa sociedade extremamente narcisista, né? Aliás, tem que ter cuidado com isso, né? Por exemplo, eu lembro, não sei se foi em São Paulo, um menino colocava no Facebook lá, um adolescente, ao iate do meu pai, a Harley do meu pai, não sei o quê, só exibindo. Eu sei que esse menino foi sequestrado, né? Justamente para extorsão mediante sequestro, né? Então, assim, a internet é o mundo, né, gente? Então, às vezes, Gabriel, as pessoas exibem o que elas têm. Né? É muito comum. O cara exibe lá a casa dele, moto, carro, né? Então, alguns bens é fácil você pesquisar, você encontra fácil. Agora, de fato, por exemplo, aplicação financeira, né? Aí realmente só por ordem judicial, né? Você vai ter acesso a isso. O juiz aí tem acesso, entra, tem um sistema aí do Banco Central, o judiciário tem acesso, Bacenjude, meu filho. Aí consegue, né, descobrir tudo que a pessoa tem lá. Ou que não tem, né? Entendeu? Entendi. Mas assim, se não tiver, sabe? Por exemplo, eu defendo uma cliente ao contrário, né? Em uma ação, eu estou do lado da pessoa que está executando, né? Cobrando a dívida. E tem uma outra ação que é o contrário, né? Que eu estou defendendo a pessoa que está devendo. E aí, a minha cliente que está devendo, ela não tem bem nenhum. Não tem nada.
tem casa, nem nada. Então, assim, aí queriam penhorar o salário, a pensão. A pensão é impenhorável, né? E a única exceção é no caso aí para pensão alimentícia, né? Mas fora isso, não tem jeito. Então, não tem como. Bom, aí voltando lá, das espécies, né? Nós falamos aí da limitada, agora a outra, né? Opa. Limitada, sociedade anônima. É a outra forma de sociedade muito usada, né? Rege pelos artigos do Código Civil e essa lei específica, que é uma lei muito bem feita, muito completa. Nessa sociedade, qual que é a característica dela? Nós temos aí o capital social fracionado em ações, né? Os sócios são acionistas. O acionista ele responde pelo preço de emissão das ações que ele subscrever ou adquirir. O ato constitutivo é o estatuto social. Tá? É outra espécie também muito usada. E a última, né, ela é recente, ela surgiu em 2019. É a sociedade Eireli, né? Eireli vem de empresa individual de responsabilidade limitada. Isso é interessante. Quando for uma única pessoa, né? Uma sociedade unipessoal. Então, olha só, ela rege o Código Civil, tem um artigo específico para ela, e pelas regras da sociedade limitada. Aí tem esses requisitos, né? O capital tem que ser maior ou igual a 100 vezes o salário mínimo. Né? Capital totalmente integralizado, né? Esse valor. E o nome empresarial, Eireli. Tá? Também é uma figura interessante, né? Você tem as vantagens aqui da limitação e o fato de poder ser unipessoal, né? Uma única pessoa ter uma sociedade. Tá? E para finalizar, gente, aí a lei que regulamenta a profissão, né, de vocês aí, dos arquitetos e, no caso, engenheiro agrônomo. Lá no artigo 59. As firmas, sociedades, cooperativas em geral, só poderão iniciar suas atividades depois de promover o competente registro no CREA. Tá? Então, quer dizer, o registro, dependendo da sociedade, tem que ser feito no CREA e também na junta comercial. Né? Então, é importante esse detalhe aí. Bom, o objetivo era esse, falar, né, o que é empresário, o que é a sociedade empresária, as formas de sociedade, as que são mais usadas, né, são essas três aí, sociedade limitada, anônima e Eireli, que é um modelo recente aí. Tá? Estou aberto aí para vocês fazerem as perguntas aí. Professor, só tem uma pergunta. Do surgimento de uma empresa, assim, na grande maioria dos brasileiros, a empresa não surge assim, toda estruturada, né, conforme a lei e tudo mais. Ele vai crescendo, na hora que ele vê, ele tem que oficializar aquele ganho diário, né, para poder
justificar no imposto de renda, digamos assim. Por exemplo, uma pessoa que... eu tenho vontade de comprar e vender carro, só que nunca mexi com isso, eu estou pensando em fazer isso. A que momento, assim, eu tenho que oficializar isso? Entendeu? Porque você tem um ganho ali na compra de venda pequena, é uma coisa. Mas na hora que você começa a ter um ganho significativo, você tem que oficializar o seu ofício, né, digamos assim. Aí qual perfil assim, se encaixaria? Porque MEI não seria porque tem um limite, né, de gasto anual. Eu acho que é Isso. 81 mil, alguma coisa assim, anual. Uhum. E SA não seria porque não é uma coisa de acionista. Seria Eireli, por exemplo? Isso. Se fosse só você, a melhor, se for unipessoal, a melhor configuração é a Eireli. Aí a Eireli, no caso, ela seria limitada pela... Eu tenho que justificar um valor 100 vezes o capital salário mínimo? Eu só tenho, na hora que eu abro a Eireli lá, eu tenho que jogar lá o patrimônio da empresa inicial 100 vezes o salário mínimo, no mínimo isso? No mínimo. É o requisito. Essa Eireli, ela está no Código Civil, né? É 900 e... Aí tem uns requisitos legais, né? Para você constituir a Eireli. E esse é um dos requisitos, né? Aquele valor lá do capital. Entendi. Mas, por exemplo, tem o MEI, né? Tem o ME e tem o Simples, né? Não é isso? Uhum. Esses tipos de PJ? Tô olhando aqui, ó. 980A. No CAPT aqui. Fala assim, ó, a empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli, né? Será constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então tem que ser, no mínimo, 100 vezes o salário mínimo. Entendeu? Agora, de fato, é o que você falou. Às vezes, um camarada começa um negócio, conta-se até que, por exemplo, o dono do Netflix, né? Ele tinha videolocadora, né? E aí ele percebeu que videolocadora ia para o espaço, né? E aí que ele pensou, né? A ideia do Netflix. Mas então, às vezes, começa um negócio pequeno e vai tomando vulto, né? E aí é importante você estruturar, né? Do ponto de vista administrativo, contábil e jurídico, né? Para você se resguardar, entendeu? Você imagina, por exemplo, essa ação que eu tenho contra a empresa lá, né? A ação de cobrança que já ganhamos. Agora a execução. A ação é contra a empresa, né? Se o camarada não tivesse empresa, já seria muito mais fácil, porque ia ser contra o dono da empresa, os donos, né? Ia ser pessoal, já ia direto no patrimônio deles, né? Então, assim, qual que é a razão disso, né? Isso aí é um artifício muito interessante, né, do ponto de vista do capitalismo, porque todo negócio tem risco. Então, você separar o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio, você possibilita que a pessoa possa arriscar mais, né? Ela tem mais segurança para arriscar. É meio paradoxal, né? Risco e segurança, né? Mas a vida é paradoxal mesmo. Não sei se eu te respondi, Gabriel, mas pelo que você está falando aí... Porque eu estava pensando, lógico, agora eu te falei, tenho essa vontade e tudo mais, mas
Aí você apresentou aí, eu estava pensando, MEI, não sei se encaixaria. Aí tem o ME e tem o Simples. Esses aí, eles estão abaixo do EIRLI, né? EIRLI. Eireli? EIRLI, isso. Teoricamente, nível assim, de grandeza da empresa seria, né, o MEI, microempreendedor individual, ME, depois o Simples, depois o Eireli, depois o Limitado e depois o SA, seria mais ou menos isso ou não tem nada a ver? Não, tem lógica, sim. Tem lógica. Mas, Eu não comparei assim o valor, quanto que dá esse valor aí, salário mínimo, hoje, né? Quanto que seria isso? Aí tem que calcular isso, né? Entendeu? Agora, aí você tem que pesar várias coisas, né? Porque, vamos não, supor, por exemplo, esse salário mínimo aqui, eu olhei aqui rapidão, está 1.045, então eu teria que ter R$ 104.500. uhum, Aí eu ganho máximo, então, eu ganho máximo de, como é que chama? Simples, empresa simples? Pode chamar assim, empresa simples? Nacional? não, aí é mais no. Porque eu estou falando aqui de formas de configuração de sociedade empresária, né? Agora, essa legislação aí é mais de incentivo tributário, tá mais ligado ao direito tributário, entendeu? Ah, tá. Então, teoricamente, o ME, o MEI e o Simples está mais relacionado ao tributário. É a questão tributária. Ou seja, dependendo do faturamento, como que o direito tributário vai incidir aí, entendeu? Entende? Isso também se aplica no SA, no limitado e na outra que eu não sei, não? São duas situações diferentes, né? Essa legislação aí é mais visando a questão direito tributário, né? O que você vai ter de pagar aí para o Estado, né? Agora, e questão de incentivo também, né? Essa lei das microempresas. Agora, em termos de modelo de sociedade empresária, atualmente nós temos essas 9 aí. Não tem um outro tipo sem ser dentro desses 9 tipos, não. Entendeu? Entendi. Obrigado. Nada. Mais alguma questão, gente, que vocês queiram perguntar aí? Não, o Wagner, de minha parte, não. Você passou pelas categorias aí, ficou até bastante claro aí para mim, tranquilo. Uhum. Tá ótimo. O importante, né? Caso vocês no futuro façam opção, pensem em estruturar, né, alguma sociedade, pensar isso, né? Fica nesses 3 modelos aí, que são os mais vantajosos, né? A É, Irene, essa aula que nós temos aí, a matéria em si, ela é muito importante nesse sentido, né? A gente não está aqui, nós não estamos estudando, digamos assim, para virar advogado, né? Pelo contrário, curso de engenharia. Temos que saber quais são as leis que estão no nosso perímetro aí, né? No nosso horizonte. uhum. Não, o tempo todo, né, minha preocupação é isso, né? Eu penso, né, assim, dentro do conteúdo, o que vai ser relevante para vocês, né? No exercício profissional aí, né? E pessoal também, né? Acho que, então, assim,
né? Assim, quando eu tiver acesso ao conteúdo programático, eu pensei dessa forma, né? Quer dizer, porque no caso eu estou substituindo uma professora, né? A professora Jaqueline. Então, eu pensei, se a pessoa está formando, pode ser que no futuro ela queira, igual o Gabriel está pensando aí. E aí, no caso dele, pelo que ele narrou aí, né, se é só uma pessoa, o melhor modelo é esse aí, a Eireli, né? Propósito. Então tá bom, gente. Aí amanhã eu compartilho esse material e eu vou montar o exercício, né? A atividade vai ser 7, tá? Depois vocês confiram lá, eu lancei a nota, né, até a atividade 6, né? Se tiver algum erro, vocês me falem aí. Tá bom? Tranquilo, vai. Boa noite aí, os colegas. Boa noite, boa semana para vocês aí. Boa noite, obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite. Professor. Oi. Não, pode deixar. Não, pode falar, senhor. Tá tranquilo. Não, é porque só ia perguntar assim, nessa situação, nossa, mas você já respondeu, seria o Eireli. É porque eu estava pesquisando aqui, o MEI também aumentou o seu teto máximo, né? Esse ano, assim, porque... A quanto o MEI? O MEI era 81, agora passou no Senado, agora foi para... Cadê estava aqui agora? 130 mil por ano. 130 então, mil. Daria 10.833 por mês, mais ou menos, que a pessoa poderia faturar. Só que eu queria ver que isso já entrou em vigor, isso aqui e tudo mais. Aí eu sei que tem o microempreendedor, aí eu acho que tem o ME, que eu estava olhando aqui, aí tem que ser 360 mil ano, né, quer dizer, máximo. Aí chega 3 vezes o MEI. E aí já vira o 5, que já entra na casa de milhões, 3,6 milhões o ano. Aí já é outro mundo, né? É outro mundo. Aí, então, teoricamente, como esse você falou, esse Eireli aí, é 10 vezes o salário mínimo, mas é porque quando você abre, eu estou pensando aqui, quando você abre, por exemplo, se eu abrir Eireli, futuramente, tá, pessoal? Só pensando, se eu abrir o Eireli, eu já tenho que depositar na conta da empresa R$ 104.500. Porque é o capital da empresa, já tem que entrar lá, o inicial e tudo mais, e já colocar como início. Integralizado. E já quando... Você tem que declarar, né? Na hora que você monta, quanto a empresa vai entrar com 0, não pode. Quando você vai criar, você já tem que depositar colocar uma conta e direcionar esse valor. Mas quando, no caso, o ME, você não tem um valor mínimo. Então, teoricamente, eu posso abrir uma ME com, sei lá, R$ 1.000, já que não tem um valor mínimo de abertura. Se não tem, né? Se não tem esse requisito, né? Mas aí eu não entendo qual que é a finalidade que teoricamente o ME você também é individual. O Eireli, assim, você pode ser individual ou não, né? O ME. Ou o próprio MEI também, você pode ser individual, você pode contratar alguém. O simples, provavelmente, deve ser que se já é um porte maior, você tem a finalidade de contratar alguém, acredito eu, né? Mas vamos partir do ME. Se o ME, teoricamente, eu já posso, na teoria, eu já posso abrir, declarando um capital menor e não precisando contratar alguém, qual que é a finalidade do Eireli nessa jogada, entendeu? O Eireli surgiu pelo seguinte. Porque, por exemplo, igual eu tive um cliente, ele tinha uma sociedade, acho que com a irmã dele, e uma livraria. Só que eles brigaram e tal, não sei o quê. Acabou que ficou aquela sociedade de uma pessoa só, que era ele. Entendeu? Então, assim, ficava uma sociedade de uma pessoa, de fato, e não era uma sociedade de direito, porque
a concepção é que para ter sociedade você tinha de ter no mínimo 2 pessoas. Entendeu? Então ele e muitas pessoas, né, no Brasil ficavam à margem da legislação, né? Porque para a legislação você não tinha essa figura da sociedade unipessoal. Entendeu? Não, entendi. Tipo assim, é uma sociedade de uma pessoa só. Aí Mas ele só pode ter uma pessoa. só pode ter uma. Se entrar uma segunda, tem que mudar o formato da empresa. Isso, perfeito. Mas Perfeito. o ME não entraria com esse mesmo conceito? Eu abri o CNPJ ME meu. Aí eu crio o nome fantasia da minha empresa e tudo mais. E só eu sou o dono da minha empresa. Só eu sou o sócio dela, teoricamente. Não? Não, aí você não tem. Aí você pode ser um empresário, lembra do início da aula? Ah, tá. Você pode ser um empresário. Agora, para você ser considerado empresário, aí você tem que ter uma atividade. Então, por exemplo, o camelô não é empresário. Pela legislação, o empresário ele tem que ser, tem que ter uma coisa assim organizada, profissional, entendeu? Estruturada, né? Entende? Entendi, mas não compreendi, entendeu? Isso é muito complexo, eu não sei. Não, lembra no início, eu coloquei aqui, você quer ver, ó? Vou pegar o conceito aqui da legislação. É igual, por exemplo, eu falei, você se formou, o profissional liberal, ele não é empresário. Por quê? A legislação diz que ele não é, entendeu? ME não é empresário? Não, MEI não é empresário também. MEI e ME não é empresário. não, o empresário é uma pessoa física, né? Uma pessoa natural, como nós aqui, e que exerce uma atividade como elemento de empresa, né? Tem que ser profissional, organizada, né? Então, vou dar um exemplo aqui. De uma... Pensar aqui numa situação. Ou mesmo, por exemplo, a exceção que eu falei, né? Um engenheiro ou um médico, ele pode ter uma... Ele pode ser um empresário? Pode. Se ele, por exemplo, você tem lá, igual a Unimed mesmo, né? Vários médicos, aí formam lá uma sociedade empresária, né? Entendeu? Aí ele não vai ser um profissional liberal, né? Ele vai ter ali uma organização com um monte de empregado, né? Entendi. Mudou a estrutura, né? Ah, tá, entendi. Deixa eu voltar aqui, você quer ver? Só pegar o conceito aqui da lei, que aí fica mais claro para você entender isso. Deixa eu puxar aqui. Vou compartilhar aqui de novo. Acho que vai ficar. Civil. O que é empresário? Quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços. Tá? Agora, olha só, não se considera empresário. Quer dizer, o critério é a lei, né? Profissão intelectual. Né? Então, o professor, o médico, o engenheiro, o arquiteto, de natureza científica, literária ou artística, o escritor,
o ator, a atriz, o cantor. O Ney Matogrosso, cantor, ele é empresário? Não. Aqui, ó, porque a lei, né? Ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, né? Mesmo que o cara tenha ali, às vezes, 2, 3 empregados, né? Não é empresário. Agora, quando ele pode ser, aqui, ó, salvo, exceção, se o exercício da profissão constitui elemento de empresa. Ou seja, porque o profissional liberal, a atuação dele é pessoal. A atuação dele é pessoal. Né? Vamos supor, você se forma aí, vocês fazem o cartãozinho lá. Engenheiro, a sua engenharia é qual, Gabriel? Engenharia mecânica. Engenheiro mecânico e tal, formado, né? Então, olha só, o profissional liberal, a atuação dele é pessoal. A pessoa vai te procurar porque ela te conhece, porque alguém te indicou. Entendeu? Agora, se você aí depois você resolve, se junta aí com o João Pedro e tal, pererê, pererê, aí vocês montam uma estrutura maior, uma empresa enorme, né, na área de engenharia mecânica, né, que você falou? Bom, aí a atuação já não vai ser mais pessoal. Você vai colocar lá estagiário, né, outros engenheiros, empregados, pererê. Você dá uma estrutura o quê? De sociedade empresária. Né? Aí a pessoa já vai procurar, não é o Gabriel, não é o João. Ele vai procurar porque é aquela sociedade ali, né? Sociedade Oliveira, Monteiro, Sena. Entendi. Mas, por exemplo, igual nesse artigo aí, início do artigo 966 aí, fala organização organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Se comprar ou vender o carro, seria circulação de bens, não seria? Vender. Aí você está prestando um serviço, né? É compra e venda, né? De veículos, né? Não seria circulação de bens? Isso, correto. Mas aí, por exemplo, se eu fazer isso aqui, circulação de bens, na formatação de ME, tá errado? Não, Entendeu o que quis dizer? entendi. Não, não está errado, não. Não tá não, né? Tá não. Tá errado, não. Aí que eu faço de novo a pergunta. Se, digamos que eu abro e tal, estou movimentando lá e faço o ME e ele me atende nessa circulação de bens. Uhum. Para que finalidade eu viraria o outro formato lá, o Euler? O Eireli? O Eireli. Olha, aí, Entendeu? entendi. O Eireli é interessante porque, no caso dele, ele tem característica de a limitação da sua responsabilidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa, vamos supor, a um cliente lá, você vendeu um carro. Sei lá, o carro deu problema e tal. A pessoa vai propor uma ação, ela não vai propor uma ação contra o Gabriel Henrique Oliveira, ela vai propor ação contra a sociedade empresária que você criou, né? A Eireli. Entendeu? Agora entendi, agora sim, entendi. Então, teoricamente, a grosso modo, vou ser bem grosso, teoricamente, eu vou estar me resguardando, vou estar atrás dessa sociedade. Primeiro, ela vai ser atingida antes de chegar a mim. Isso, perfeito. Esse é o objetivo. Entendi. Então, teoricamente, por exemplo, em vez de ele atacar o meu patrimônio pessoal, CPF, e vai atacar o patrimônio da sociedade, que é individual, no caso o Eireli. Aí, digamos lá que digamos que eu tenho um estoque de, sei lá, 1.000 carros. Ele vai fazer com que o Estado vai fazer, sei lá, vende 20 desses carros
para pagar esse processo aqui. Isso. Então vai fazer eu vender, sei lá, meu sítio lá no interior para me poder pagar. É isso, nesse quesito, então. Isso. Entendi. Não, agora ficou claro isso. Obrigado. É isso aí. Entendeu? Entendi. Não, foi aquele caso que eu contei. Uma ação que eu ganhei para cliente, mas a ação é contra a empresa lá, limitada. Entendeu? Aí o juiz olhou e tal. Tem carro a empresa? Não. Tem dinheiro? Banco? Não. Tem nada. Capital social é zero. Entendeu? Tem 2 anos a ação. Aí chega no final. A pessoa entrou. Vamos dizer que eu sou um cara inescrupuloso, né? A pessoa entrou contra a empresa. Só que a minha empresa não tem nada. Não tem capital, não tem carro, não tem nada. Ela teoricamente perdeu. Ela não pode ir depois. A empresa que eu estou processando, que me lesou, não tem patrimônio. Mas o dono da empresa, o CPF, tem. Aí ela tem que abrir outra ação contra o CPF. Não tem. Ela perdeu? Não tem outra ação, não. Aí o seguinte, é o que eu estou fazendo nesse processo. Aí tem uma categoria no direito que foi desenvolvida, né? É uma teoria, vou escrever aqui no bate-papo. Chama desconsideração à pessoa jurídica. Escrevi aqui no bate-papo. Então, o que é? Porque, às vezes, o camarada, ele faz isso de má fé, né? Entendeu? Ele cria uma empresa exatamente para isso. Aí a empresa não tem nada. Só como tem a saída é essa aqui, ó, desconsideração da pessoa jurídica. Ou seja, aí o advogado requer isso para o juiz para ir atrás de quê? Dos bens do sócio. Entendeu? Bens particulares do sócio. Né? O objetivo é esse. O sócio tem carro, tem moto, tem dinheiro na poupança, dinheiro em banco. Entendeu? Entendi. Só que agora eu tô pensando em outro caso. Ô, pessoal, se quiser parar de gravar e o João Pedro aí, o pessoal que você sair, pode ficar à vontade. Tá. Deixa eu só parar de gravar. Mas pode ficar à vontade aí.